Bom dia, iniciando a nossa live, 8 horas da manhã. Vamos aguardando que o Insta divulgue aí a nossa entrada, para que as pessoas possam estar chegando e a gente possa estar compartilhando no dia de hoje os nossos conhecimentos para enriquecer um pouquinho o teu dia a dia, para facilitar um pouquinho o teu dia a dia. Bem-vinda, cada uma que vai entrando, que vai chegando. Nós gostamos aqui de compartilhar um pouco dos conhecimentos da constelação. Bom dia para cada uma que vai chegando. A gente vai compartilhando um pouco de meditação, um pouco de sabedoria para a vida e para os relacionamentos. Então, seja muito bem-vinda. Bom dia, Dirlene. Quem coloca bom dia, eu consigo definir, enxergar melhor quem está entrando. Então, coloque o seu bom dia ali, que facilita. A Dirlene acompanha todas as lives, nossa amiga. Deixa eu ver. Ana, bem-vinda. Não consigo ler. Kathleen, bem-vinda. Paty, seja muito bem-vinda. Nós vamos iniciar logo, em alguns minutinhos. É só dar uma aguardada que a live acabou de iniciar. A gente começa a compartilhar um pouquinho de sabedoria das constelações e algumas meditações, para que a gente possa estar mais centrado no nosso dia a dia, para que a gente possa assumir a responsabilidade pela nossa vida e entender um pouquinho sobre o que a gente recebe de influência. Olha aqui, eu vou levantar a minha xícara. Meu filho encheu a minha caneca aqui com muito café. Eu sou influenciador do mundo. Eu sou influenciador, eu mudo o mundo, né? Bom dia, Val. Tô aqui morrendo de medo que o café vire, porque a caneca tá muito cheia. Agora, quando eu peguei essa caneca que eu ganhei de um amigo meu, da empresa dele, me veio isso, né? Eu sempre tô aqui contando as influências que a gente recebe da nossa herança genética, as influências que a gente recebe do meio em que a gente cresceu, do meio em que a nossa mãe viveu quando estava nos gestando, as influências que a gente recebe diariamente da lua, do sol, dos astros, a influência que a gente recebe da cultura que a gente vive, da política, da economia e da empresa que a gente trabalha, que a gente recebe influência também. E agora, quando eu peguei essa caneca, a gente precisa tomar consciência que a gente influencia também os outros. E aqui é que muda muitas coisas, né? Paty, vou te responder. A Paty perguntou assim: se tem como saber se uma pessoa que sofre infarto seguido de falta de oxigênio no cérebro está entendendo a gente? Tudinho, Paty, tudinho. A alma não é o corpo. O corpo é que teve os danos na circuitaria dele. Agora, a alma, não. A alma está em paz, a alma escuta absolutamente tudo e sabe tudo. Mesmo que esse corpo faça a passagem, a alma dessa pessoa vai estar sempre com os entes queridos dela. Então, ela sabe tudo. Juro, juro, de pé junto, como dizem os antigos. Juro, isso é a realidade maior que existe. Às vezes, a parte cognitiva, a parte racional, que depende desse sistema interno, dessa circuitaria interna, né? Se a pessoa tá, por exemplo, numa UTI, talvez a parte cognitiva dela, quando ela retorna e tu conversou com ela, ela não vai se recordar das coisas que você disse. Agora, a alma dela, se ela faz a passagem,
Se você for no médium e o médium fizer a conexão de você com a pessoa que faz a passagem, ela vai te relatar exatamente cada detalhe dos últimos momentos dela com você. Vai contar tudinho, se você deitou junto, se você fez carinho. A alma sabe absolutamente tudo. Então, que isso possa servir não só para a Paty, mas para todas as pessoas, principalmente porque a gente está passando um período que a gente está vendo dia a dia muitas pessoas fazerem a passagem de uma forma que não se via antes por causa do Covid, né? Porque antes nem não se ficava falando tanto que uma doença está levando tantas pessoas, né? Como infarto, que leva muitas pessoas, como derrame que leva, como câncer, né? A gente não ficava ouvindo o noticiário o dia inteiro documentando quantidade de pessoas, e agora a gente está ouvindo muito, muito, muito isso todos os dias, números. E isso está acontecendo, né? Então a gente está tendo um desencarne coletivo maior. Isso o ano passado, antes mesmo de começar isso no Brasil, quando estava acontecendo só lá na Itália, eu fazia as lives aqui e eu pedia para fazer orações por essas almas, para passagem desses seres, porque mostrava na televisão sobre a Itália aqueles desencarnes coletivos sem ter tempo de ter um ritual de passagem, né? Sem ter um cuidado daquilo. E no Brasil está acontecendo um pouco semelhante, né? Os casos que eu soube de pessoas conhecidas que fizeram a passagem tiveram a oportunidade de pelo menos fazer um micro ritual de passagem. A pessoa não foi simplesmente colocada numa vala assim como se não fosse ninguém, né? Porque isso precisa de cuidado, a gente precisa cuidar desse momento de ritual, né? E a gente, mesmo que tenha acontecido de uma situação semelhante assim, principalmente pessoas que fazem a passagem muito rápida, que estão aqui super bem, que não tem absolutamente nada e de repente fazem a passagem em 2 segundos vai para o outro lado, a gente precisa fazer orações por essa pessoa e por todo o sistema da família que vai sentir saudade, mas lembra essa... sabe quando a gente fala que a gente tem uma estrelinha agora, um anjinho que está cuidando da gente? Isso é real. As pessoas que fazem a passagem estão com uma consciência mais ampliada, porque elas se libertaram desse corpo físico que é muito condicionado. Esse corpo físico é muito condicionado pela herança genética, pelas influências, né? São vários serizinhos, na real, que formam esse corpo, são várias celulinhas, né? É uma circuitaria gigantesca, é um grande universo de comunicação o nosso corpo. E aí, quando a gente tá só na alma livre, é muito mais fácil a gente entrar no estado da paz eterna. É muito mais fácil compreender a imensidão da vida. Bom dia para cada um que vai chegando. A conversa que iniciou graças a uma linda pergunta que a Patrícia fez e que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que entender esse grande milagre da vida e essa imensidão que é a vida, que não é só esse corpício aqui, que tem um dia que nasce, tem um dia que morre, uns vivem um dia, outros vivem algumas horas, outros vivem 100 anos. Não é só isso, né? A vida realmente é eterna, a alma é eterna. E a gente deve aprender com algumas sabedorias que muitas vezes são sabedorias muito antigas, muito milenares. Silenciei por causa do aviãozinho. Quem tá aqui sempre comigo sabe que a minha casa fica na rota do aeroporto de Curitiba, do aeroporto pequeno de Curitiba, né? Não do grande aeroporto que nem é em Curitiba, é em São José daí. E aí passa os jatinhos e eles passam rente a minha casa e aquelas turbinas do avião assim me deixam quase surda e eu paro de falar. Então, quando vocês me verem aqui silenciando, muitas vezes é isso. Outras vezes sentindo mesmo algo maior e comunicando isso.
Às vezes também eu fecho meus olhos, tá? Outro dia eu tava vendo alguém. Bom dia, Edna! Bom dia para cada uma que chegou, que talvez eu não vi, agora apareceu para mim ali a Edna chegando, então, para facilitar que eu saiba que você tá aí, coloca teu bom dia. A Carmen, eu tô com saudade dela, não sei se a Carmen já chegou. Marido, daqui a um pouco eu vou querer o chimarrão. O marido tá aqui do meu lado, concentrado num trabalho que ele tá fazendo. Agora, olha, a Dilene disse que deu para ouvir o som dos aviões. Caraca, antes não tava dando, que legal. Agora vocês sabem que eu escuto. Bom dia, Tati, bom dia, Andréia, bem-vinda, bem-vinda. Bom, vamos começar com a leitura, já que ontem, quando eu retornei, eu acabei conversando bastantão e acabei não lendo, né? Bem que eu tava aqui falando sobre ser... só vou concluir isso, agora eu me recordei. Sobre eu influenciar o mundo, né? Eu também influencio o meio aonde eu vivo. Olha, a Carmen entrou, acabei de falar dela, que eu tava com saudade e ela entrou. Chamei ela pela parte da alma, tocou ela lá e ela entrou. Olha, é assim que a alma sempre sabe. Não importa a distância física que a gente tá. Carmen, eu acabei de falar que estava com saudade de você, queria saber se você estava aqui e você entrou. Que bom! É a comunicação que a gente fala nesse nível do invisível, isso, né? E que aí a gente comprova nessas sincronicidades. Então, uma vida em estado de graça, que ontem eu falava bastante sobre isso, é uma vida rica em sincronicidades. Quando você está conectada com o fluxo da vida, quando você não está dando braçada contra a correnteza, você percebe as sincronicidades. Quando você não está apegada no seu ego, querendo fazer as coisas do seu jeito, que te disseram que era o jeito certo, você vai perceber isso muito quando acontecem sincronicidades. Igual agora aconteceu com a Carmen, isso é uma sincronicidade, né? Então, junta com a pergunta que a Patrícia me fez. A Patrícia perguntou se a alma escuta. Se a alma escuta, não. Se a pessoa que passa por um infarto escuta o que a gente fala para ela. Escuta tanto que a alma que escuta, que eu disse que eu estava com saudade da Carmen e queria saber se a Carmen estava aqui, que a Carmen entrou e me deu bom dia. É nesse nível, então presta atenção se na tua vida acontecem sincronicidades assim, que às vezes eu chamo de deucidências, coincidências. Algumas vezes as pessoas falam assim, parece tão pequeno dizer que é coincidência, porque daí parece que é obra do acaso. Será? Será que não é você seguindo o fluxo? Né? Então eu gosto mais de olhar para isso como eu estou na conexão do fluxo da vida e a vida vai me respondendo e mostrando como eu estou seguindo esse fluxo e me trazendo essa clareza com situações que me comprovam isso. E aí quando eu falo que eu influencio, que você influencia, cadê tua responsabilidade de perceber como você está influenciando a vida das pessoas, como você está influenciando o ambiente onde você trabalha, aonde você mora? Como é o teu estado diário? Você passa mais um mês... A gente está aqui e muitas mulheres normalmente, varia aí entre os 2, 3 homens normalmente, mas quase sempre são mulheres que estão aqui me ouvindo. E nós mulheres passamos por ciclos hormonais todos os meses, né? Numa grande fase da nossa vida, numa grande fase que é muito produtiva na nossa vida.
e que traz algumas alterações que eu falo que são condicionadas nesse corpo físico, porque esse corpo físico não é a alma que passa por essa influência hormonal, né? E aí às vezes as pessoas dizem, eu sei que o teu coração é bom, né? Mas às vezes tu grita, por causa que às vezes tu tá num período hormonal que os hormônios estão à flor da pele, que a gente fala, né? O sangue parece, outro dia uma cliente minha falou que parece que o sangue perto de menstruar do corpo tá como um vulcão, porque ela disse que precisou parar de fazer a unha dela na semana que ela iria menstruar, porque a manicure picava todos os dedos da mão dela. A manicure é anos de manicure, fazia a unha dela sempre, e aí ela percebeu que sempre 2 dias, 3 dias antes de menstruar, nos dias pertinho de menstruar, a manicure picava os dedos dela. Isso não é uma coisa que TPM é ilusão, é real, porque quando traz uma situação como assim, que vai fazer a unha e pica, sempre que eu vou fazer a unha perto de menstruar, pica a minha unha, né? São coisas bem reais, que é mais ou menos as pessoas às vezes debocham, acham que não é porque não sabem o que é passar por isso, né? Muitas vezes, como que tá a circuitaria, como é que a circuitaria de cada uma funciona. Quando eu falo de circuitaria, eu tô falando dessas comunicações que o nosso corpo tem. As comunicações nervosas, esses nutrientes, isso tudo que está passando dentro do meu corpo. Sim, a forma pensamento influencia muito, mas a forma nutricional também. A atividade física também. Pegar sol muito, né? É claro e nítido, regiões do planeta que tem menos incidência de sol, tem mais índice de suicídio. Isso não é ao acaso. A região sul do Brasil tem mais, muito mais. Assim, o percentual é muito mais alto de incidência de suicídio do que a região nordeste, do que a região norte do Brasil. E aí, será que é só o sol? Muito é do sol, sim. Tem outros fatores, também tem os fatores culturais, tem os fatores ancestrais, tem também, mas muito é do sol. Receber a energia do sol é ativar muitas coisas, muitas forças dentro do teu corpo, em vários âmbitos. Então, a gente fala de medicina integrativa, que eu falava antes. E se eu quero ser, e se eu preciso tomar essa responsabilidade também, né? De ser uma boa influência para a minha vida, para a vida do meu companheiro, para a vida dos meus filhos, para a vida da comunidade que eu vivo. Eu preciso tomar consciência de fazer alguns cuidados com esse corpo. E esses cuidados entram com boa alimentação, sim. E às vezes, né, hoje a ciência mostra de alimentação diversificada e tudo mais. E tá tudo certo, sim, rica em vários nutrientes, é um prato super colorido. Mas sabe que eu observo a vida. E observo a vida principalmente de uma geração do Brasil que está aí na faixa dos 90 anos e que foram pessoas que trabalharam no sol a pino, na roça, né? E que passavam, às vezes, na nossa região de Santa Catarina. Eu estou em Curitiba agora, no Paraná, mas eu vou contar um pouco do que eu sei, que é a parte do litoral, não tanto a parte do oeste, que é para dentro, mas a parte de quem vive no litoral. E quem vive no litoral viveu muito de peixe e de farinha, né? Quem é Catarina mesmo sabe que muitos antigos sobreviveram e estão aí com seus 90 anos comendo pirão d'água. E o que é pirão d'água? É farinha de mandioca, né? Farinha de aipim, farinha de macaxeira, sei lá, do nome da região que for, daquela raiz, e conseguiram sobreviver disso.
e eles têm força. Muitas dessas pessoas que eu conheço passaram por Covid e não pegaram Covid. Pegaram o Covid e não desenvolveram nenhum sintoma grave com ele. Tem um corpo forte. Ou também não fazia parte do momento de eles fazerem a passagem, mas pelo menos podiam o corpo ter definhado um pouquinho e a pessoa não deu sintoma nenhum. E aí tu vai pensar, nossa, e aí tem que ter uma alimentação super rica, né? Se a minha cunhada tiver aqui, ela vai me pegar porque ela é nutricionista. Sim, quanto mais riqueza tu puder ter, melhor. Mas a gente sabe que na real tem muito mais a ver com eliminar o que gera toxicidade. Porque os antigos ingeriram muito menos veneno do que a gente, ingeriram muito menos comida industrializada, não tomaram Coca-Cola, né? Não comeram tanto açúcar quanto a gente come, não comeram trigo modificado como a gente come. Acho que nem comiam tanto pão quanto a gente come, né? Porque não tinham a facilidade que se tem hoje para o pão. Meu Deus, o meu Shima vai... Ah, minha cunhada acabou de entrar. Nossa, vou começar a chamar todo mundo. Acredita? A Gabi acabou de entrar. Gabi, eu acabei de falar de você, porque eu tava falando sobre nutrição. Ó, o irmão vai vir ver. Oi, Gabi. Oi, todas as outras mulheres e homens. Mas oi, Gabi, principalmente. Bom dia. O Luiz está montando um quebra-cabeça de 5.000 peças. Ele já montou um. Então, tu acabou de entrar e eu acabei de falar de ti. E antes eu tinha falado da Carmen e a Carmen entrou. Eu fico muito feliz com essas sincronias. Deu vontade de mostrar para vocês. Deixa eu olhar a zona que tá ali. A gente está fazendo mudanças aqui em casa. Nós estamos fazendo reformas. Deixa eu mostrar para vocês. O Luiz já fez um quebra-cabeça de 5.000 peças, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha, algumas vezes eu acho que eu já mostrei esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça dos signos, né? E aí tem as constelações ali. Essa mesa aqui é do Luiz. Deixa eu mostrar. Adoro essa foto aqui. Olha, nessa foto aqui, a pessoa agora, em vez de falar sobre constelação e meditação, tá mostrando a casa, né? Tá tudo certo. Nessa foto aqui é de um retiro um retiro do Portal Ilumina. Carmen, a Thaís tá ali e o Gerro tá ali também. Olha, vê se consegue enxergar a Carmen. Esse retiro acho que foi de 2018. Acho que foi 2018, não me recordo mais, 2019. Nossa, que saudade. Que saudade que eu tô de fazer com todo mundo junto. E agora o Luiz tá fazendo outro quebra-cabeça de 5.000 peças. Olha, tá lá ele, ó. Na função. Tô conseguindo mostrar? Opa, pensei que tava mostrando o Luiz ali. Tá ali. Olha, ele fica com o chimarrão, ele tá montando esse quebra-cabeça aqui. E ele monta sozinho, porque por mais que aquilo ali traga uma paz, ultimamente eu não parei. Do outro ainda eu dei uma ajuda. Pausou. No outro eu ainda contribuí com algumas pecinhas, mas nesse eu não sentei nem para contribuir. Esse ali travou, mas voltou, né? Deu para ver? Carmen viu a Thaís e viu o genro. Que bom. Travou, mas voltou, né, Fia? Porque eu apertei no botão. Quando eu fui colocar aqui no penduricalho aqui, que eu não esqueci o nome desse negócio, eu apertei no botão e daí fechou a tela do celular. Que bom, que bom. Então depois, olha a pessoa, ela tá tomando café e tá tomando chimarrão. Como pode melhorar? E tô com o microfone aqui e não largo pro Luiz tomar a chima dele de volta. Então a pergunta é: o que você está fazendo para purificar o teu corpo? Porque pra gente ser uma boa influência, te responsabiliza muito mais pelos processos de purificação
do que realmente por colocar mais coisas dentro de você. Limpa muito mais. Isso é muito importante. E aí você pode começar a limpar tua alimentação das coisas que não fazem bem. Sim, eu aqui me pego muitas vezes, né? Tem vezes que eu consigo ficar um bom período sem comer muito açúcar, que eu sou muito formiga. Consigo ficar bastante tempo sem comer pão, que o glúten realmente me altera muito, me inflama muito. E se inflama o corpo, muda muito o humor, sim, muda muitas coisas no nosso corpo. Então, nesses anos todos, que são mais de 20 anos na área da saúde, eu vi que é muito mais importante a gente concentrar o nosso foco e as nossas ações nos processos de purificação, em dissolver, em eliminar vícios, em eliminar formas, pensamentos que são destrutivas, em limpar bem a casa, que é a própria nossa casa, e manter as coisas mais no lugar, em ordem. Isso tudo favorece para que você seja uma boa influência. Às vezes você está aí buscando vários conhecimentos, que é como se você tivesse com um prato todo colorido, ok? Isso é bem interessante. Sabe aquilo que eu estava falando antes da Gabi nutricionista entrar? Sobre pessoas que estão aí com 90 anos e que tinha dias que não comiam e que passaram principalmente a pirão d'água, que não tinha nem o peixe, que passavam só a farinha de mandioca com água quente mesmo e faz uma papinha e comiam só aquilo. Eu conheço algumas pessoas que passaram, algumas famílias que passaram só por isso, por muitos anos. E sobreviveram e têm um corpo com uma força gigantesca por causa daquilo que eu disse, porque não comiam tanto veneno, talvez, né? Então, talvez em vez de tu buscar todos os tipos de terapia, de você buscar muito conhecimento de várias coisas, ok, que a gente gosta, eu adoro, né? Eu busco muitos conhecimentos, mas eu busco principalmente processo de purificação. O que eu falo para vocês? Que uma das primeiras abordagens que eu gosto e que chegou para mim foi yoga, foi renascimento, porque são processos de limpeza. Te responsabiliza com esses processos de limpeza. A gente absorve muita toxicidade. A Grace está falando na região, a Grace é de Caxias do Sul. Na região dela era polenta, sim, era a farinha de milho, né? E enriqueceram, né? Outro dia eu mandei mensagem para Grace, que teve um dia que olha, me emocionei, Grace. Acho que eu tinha descendentes italianos, na real, em vidas passadas, porque eu já vi eu esmagando uva. Nossa! Caraca! Tocou minha alma, Grace. Olha aqui. Olha. Meu Deus! A farinha de mandioca não me tocou tanto quanto a farinha de milho. Uau! Que energia forte que chegou! Uau! Eu nunca toquei tanto ela quanto a farinha. Que interessante! Meu Deus do céu! Tudo ainda. Que energia forte pra me ter me tocado desse jeito! Uau! Então, provavelmente, Grace, eu devo ter vivido lá, porque, olha, eu sentei um dia para dar uma descansada e liguei a TV e tava passando um canal sobre viagens, travel, alguma coisa que tem nas redes de canal a cabo. E tava passando sobre Caxias do Sul, sobre a fundação de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Como os colonizadores chegaram numa terra sem nada, como existiu todo um marketing. Outro dia eu falei sobre isso, né? E no mesmo dia depois eu falei com a Grace.
E esses colonizadores tinham um corpo super forte, construíram grandes cidades só comendo farinha, né? E dançando, porque isso é uma arte, né? Ai, Edna, olha só que lindo isso que a gente falou ontem. O que que os colonizadores tinham muito? Eles dançavam muito, eles contavam histórias, eles se alegravam, eles ficavam perto de fogueiras, eles faziam fogo também para se esquentar. Eles faziam coisas que ativam esse processo de purificação e de alegria. E que a gente busque essas coisas simples, né? Ontem, no grupo da minha família, pelo lado do meu pai, no grupo do WhatsApp dessa família, da nossa família, a minha tia, que é a irmã mais velha do meu pai, recebeu a primeira dose da vacina e ontem foi assim, 300 mensagens no grupo, todo mundo feliz da vida porque ela começou a receber, já que meu avô e minha avó já fizeram a passagem, então ela foi a primeira da família a receber. Minha avó materna já recebeu, né? Que aí já tá com seus quase 96 anos, a minha avó materna. E aí o pessoal moram tudo próximo, a maioria, né? Eu e meus pais que moramos mais distante. E aí meu primo botou assim, agora é café com rosca. Eles moram numa região, alguns podem conhecer, que chama Sombrio. Então a pessoa aqui, né, com o nome de bruxa, nasce numa cidade com o nome de Sombrio. Eu sempre brinco com isso. E lá é uma região que tem muito polvilho. Então o pessoal vive muito da rosca de polvilho, né? Aquela rosca assada, a minha avó fazia. E aí meu primo botou assim, agora é rosca com polvilho. E ainda outra coisa que eles fazem muito lá, que comem muito, é banana frita com farinha, feita com farinha de mandioca, que é uma farinha assim, adocicada com canela que junta com a banana frita, né? E ontem quando ele começou a botar, como essas coisas simples são boas, enriquecem a nossa vida, que saudade de estar lá na minha cidade, na minha região e tá assim, comendo coisas que são tão simples e que enriquecem, né? E às vezes a gente busca tantas coisas fora, e aí vamos pensar assim, tantos pratos incríveis de cozinhas de chefes internacionais, de gostar de ir num restaurante top de linha, e às vezes uma xícara de café com uma rosca molhando na xícara de café te traz uma sensação muito mais prazerosa, que te toca muito mais, né? E aí a gente fala aqui sobre simplicidade, né? Sobre o que realmente importa. Nossa, que riqueza tudo isso. Que papo gostoso que eu tô tendo com vocês. A Grace botou assim, olha que incrível, estou em casa e já tinha separado a galinha para fazer polenta no almoço. Que alegria estar em Porto Belo agora para comer contigo. E sabe o que me tocou agora quando tu falou? Conhecida não é... Sincronia. Sabe o que me tocou agora? Pode perguntar pra minha mãe, é meu prato preferido da infância. É galinha com polenta. Gente, que loucura! E a criança, ela traz muito aberto essa recordação das vidas passadas, né? Queria estar mais perto, Grace, pra ir aí comer polenta com galinha. Era a minha comida preferida, nossa. E a minha avó fazia um negócio que a minha família inteira fala que eu esqueço sempre o nome, que é umas bolinhas umas bolinhas de massinha, que eu acho que aquilo deve ser de farinha de trigo, sei lá do que é feito aquilo, porque a pessoa nunca foi da arte da culinária, então não sabe. Mas a avó fazia um negócio, uma massinha gostosinha lá, umas bolinhas, e botava dentro da galinha ensopada. Nossa, aquilo era bom demais. Deu saudade da comida da avó agora. Minha avó era descendente de portuguesa, mas ela fazia bastante galinha ensopada com essas bolotinhas dentro. E a minha mãe fazia muita polenta pra mim, porque eu gostava pra caramba. E eu tenho um sobrinho italiano, né? Meu sobrinho faz muita polenta de verdade, né? Não polenta de polentina. A pessoa que só sabe fazer polenta de polentina. Olha, a Carmen disse que faz bastante aí também. Que maravilha! A Dilene disse que para
Pra live ficar mais italiana, vai rolar na casa dela uma minestra com queijo no almoço. É isso aí. É bem interessante as riquezas das culturas de cada região, né? O que trouxe, que comidas foram que permitiram que as cidades existissem, né? Porque era o que eles tinham. Santa Catarina, a gente fala, porque eles saíam da Europa para vir para o Brasil com algumas sementes, com alguns animais, só que no meio do caminho alguns animais morriam, chegavam aqui, as sementes não germinavam, e a gente conta que Santa Catarina, os portugueses só conseguiram continuar porque os índios alimentaram, os índios ajudaram, e foi com a mandioca, que era o que tinha, e foi na pesca, né, que daí já era a arte deles também. É bem interessante isso tudo, né? E a gente deve honrar, porque foi assim que a gente conseguiu existir aqui. Por isso que conhecer a história da nossa região tem muito valor, né? Conhecer a história do terreno onde você existe. Já pensou sobre isso? Ontem eu tive um atendimento sobre isso. A pessoa entrou em contato comigo. Nossa, eu entrei num estado de paz aqui tão grande que eu precisei me tocar. Quando eu entro num estado de paz muito grande, a minha voz vai baixando o tom. Quem faz aula de yoga comigo sabe. Na real, faz aula de yoga com o Luiz, né? Que o professor é ele, mas eu participo. Eu saio da aula tão zen que o som da minha voz é muito baixinho. Agora, no final das aulas de yoga, o Luiz resolveu botar microfone em mim para as pessoas poderem me ouvir falando no final da aula, que a gente trabalha um pouco de algumas consciências que chegam. E agora eu percebi que a minha vibração da minha voz, o tom da minha voz estava baixando muito. E eu tenho que falar mais alto aqui, senão daqui a pouco vocês não me ouvem, né? Meu Deus, fugiu o que eu tava conversando com vocês agora. Eu lembrei. A cliente me procurou por causa de uma situação que estava acontecendo e ela estava achando que estava relacionada a um negócio, ela queria fazer uma constelação e acabou que eu disse, não precisa fazer constelação, tu tem aí toda uma energia e um poder, eu só vou te ensinar como faz isso. E tinha a ver com o terreno da casa onde ela construiu. Eu disse, o que tem? Quem que viveu aí nesse terreno, nessa casa onde tu tá? Isso porque eu tenho a sensibilidade de perceber esse campo informacional e mesmo distante, mesmo ela a uns 400 quilômetros da minha casa, eu sinto o que tem lá. E eu disse para ela o que teve aí, o que acontece nesse terreno, de quem que você comprou isso. E aí ela me falou que já faz 12 anos que ela mora lá e que ela não conseguiu a escritura ainda. E que faz 5 anos, parece, que eles entraram com recurso, acho que de posse, né? Acho que alguma coisa assim, de fazer uso capião da terra, porque as pessoas que ela comprou o terreno já faleceram e aí foi para aquela rolo de herança. Só que a advogada diz para ela que não sabe por que o juiz não assinou ainda, que já faz mais de um ano que está na mesa do juiz para o juiz assinar e permitir com que eles tenham a escritura dessa casa. E ela simplesmente não tinha falado nada sobre isso. Fui eu que senti que tinha algo ali, né? E aí o que eu quero trazer com essa história é sobre isso que eu estava falando antes, sobre você conhecer a história da cidade que você nasceu, a história dos teus antepassados, a história da terra onde você vive, do terreno, como foi? Às vezes esse terreno passaram índios por aí, às vezes ocorreram batalhas, às vezes índios morreram nessa região, porque os portugueses chegaram, os espanhóis, seja lá qual é a tua região, os bandeirantes, e foram exterminando e foram dominando as terras. E a terra tem memória. E isso reverbera também, Paty, naquilo que tu me perguntou, se as pessoas escutam. Tudo guarda as memórias, o espaço guarda as memórias, né? Um hospital é cheio de memórias. E essas memórias criam uma frequência de energia dentro dos ambientes. Por isso que às vezes a gente chega num ambiente
e sente uma sensação boa, e a gente chega dentro de outros ambientes e se sente mal, parece que é sugada a energia da gente, né? Porque são as memórias que estão ali. E quando a gente tem a sensibilidade, por isso que eu falei pra Paty que eu jurava de pé junto que isso é real, aquilo que eu falei pra ela, por eu ter a sensibilidade. Então, pra mim, é muito certo. A Dani tá aqui, linda, maravilhosa. A Dani me trouxe essa história quando a gente conversava. A região dela teve, sabe a história? Quem é do Sul às vezes não sabe muito. Sobre a história que ocorreu na região do Nordeste, do Lampião e da Maria Bonita. Na cidade da Dani, ocorreu um massacre da trupe do Lampião, né? E é bem forte a história. E por que a Dani me trouxe essa história? Um dia a Dani me contava que na região, na cidade dela, é Mossoró, né, Dani? Tem muito caso de Alzheimer. E aí eu disse, tem algo muito sério que aconteceu nessa região, que é uma dor muito grande, que pesa tanto, que faz com que as pessoas queiram esquecer demais o que aconteceu, e isso altera esse corpo físico e faz com que muitas pessoas venham a ter esse diagnóstico de Alzheimer. E aí a Dani me compartilhou o que aconteceu no passado, que nem é tão passado ainda, assim, né? Porque 100 anos não é tanto tempo assim, né? 100 e poucos anos não é tanto tempo assim, isso tá muito vivo, reverbera muito. E olha, a Patrícia disse que é descendente dos mouros. Uau! Muitas batalhas, né? 1927, não tem nem 100 anos, né, Dani? Uau, eu achava que era mais início do século. Claro que é, 27 é início do século. Interessante que ontem eu falava sobre o início do século, né, até de 1909 a 1944. Vai tá aqui, amor. Ele vai, amor. Eu tive que parar aqui, né? Ontem a gente falava sobre isso, quando a gente tá em casa, trabalhando em casa, e a gente daí não trabalha só, né? A gente às vezes está na orientação da casa. O meu filho dando tchau. A campainha tocou, meu filho tá em aula online, e eu pedi para eles, quando toca a campainha, a mãe tá trabalhando, vocês precisam, bom dia, vocês precisam atender pra mãe. E aí ele tocou a campainha e ele veio. Mas aí o marido já tinha ido. Chegou a pessoa que me ajuda aqui no cuidado da casa. Vamos respirar um pouco. Caraca, 15 para as 9. Vamos contar um pouco de... Deixa eu só concluir. 1927, não lembro se a Dani estava ontem aqui, mas ontem eu falava sobre a influência que a gente recebe dos astros, e a cada 36 anos tem um astro rei regente maior que está emanando energia sobre o que principalmente está nos pedindo durante aquele período, né? E agora a gente está desde 2017 com o regente do Saturno, que é o pai brabo, que eu digo, que é aquele que vem e faz as cobranças para que as coisas, se você não fez as coisas direitinho, ele vai te cobrar. E como que ele cobra? Ele cobra assim na dor, para você mudar o teu comportamento e a tua atitude. E isso fala muito de aprender. Esse é o principal ensinamento, eu acho, que Saturno traz. Quanto mais você consegue fazer processo de purificação com as experiências que você teve, quanto mais você consegue seguir com mais sabedoria, através principalmente das dores que aconteceram na tua vida. Então, em vez de carregar as amarguras e ficar numa ladainha de sofrimento, você libera isso, libera o outro, libera a si,
com aquela palavrinha que a gente chama perdão, e isso significa libertação e deixar em paz as coisas. É principalmente esse o processo de Saturno, e ele vai atuar até 2052. Então vai vir muitas situações desafiadoras ainda, porque o que Saturno faz é trazer grandes desafios para essa transformação. E no início do século, nesse período que a Dani fala, que teve essas grandes batalhas do Lampião no Nordeste do Brasil, 1927, ontem eu falava que de 1909 até 44, 45, foi regido por Marte esses 36 anos. Então, grandes batalhas aconteceram nesse período, porque Marte é o rei da guerra, né? Bom dia, Jéssica. Agora eu vou dar uma lidinha, senão a gente não segue nas consciências da constelação. E vocês lembram, quem acompanha aqui, que a gente começou na sabedoria da consciência espiritual lá no início do mês de março. Aí eu fiquei os 15 dias sem aparecer aqui nas lives, que eu dei um recolhimento, eu fiz um recolhimento comigo, um silenciar, e a gente tinha falado sobre a consciência coletiva, eu tinha falado sobre pertencimento, sobre equilíbrio, sobre o que isso influencia na nossa vida. Quem não viu essas lives estão salvas, tanto aqui no Insta tem algumas salvas, como no canal do YouTube. Só procurar lá Morgana Shirma, por mais que a pessoa que, quando criou o canal do YouTube há muitos anos atrás, ela criou uns 3 canais do YouTube, mas procura onde tem uma playlist Constelação Online, que aí ali tem todas essas lives. A gente tá hoje, são 62 lives que hoje tá acontecendo, com essas sabedorias da constelação, com esse bate-papo gostoso aqui. E hoje vai na consciência da hierarquia. Então, respira um pouco, porque agora eu vou fazer um pouquinho de leitura. E para a gente ouvir melhor, escutar e permitir que isso entre em nós, é importante que... Ó, o avião passando de novo. É importante que eu me esvazie, para eu permitir que isso entre em mim. Porque às vezes eu vou ler alguma coisa aqui que choca com uma verdade que você carrega aí, e aí quando choca, a gente para de escutar, porque daí eu vou pro meu pensamento e fico martelando numa história. Então esvazia, sorria para isso que tem em você, deixa quietinho agora e diga: me permito receber essas palavras que a Morgana vai ler agora, que é de um grande filósofo, um ser que veio e trouxe uma consciência maior, porque ele se permitiu perceber e escutar sabedorias de vários povos. A hierarquia. Volto a falar das ordens da consciência coletiva e direi algo sobre a segunda ordem, que está a serviço da consciência e que tenta restaurá-la quando foi ferida. É bem interessante. Nesse trecho aqui, ele deixa bem claro que a segunda ordem da constelação, a segunda ordem da vida, né? Então, primeira ordem da vida, primeira lei, e essas leis que o Bert determinou, ele observa elas em ordem mesmo, e ele observa que essas leis são como a lei da gravidade, que é invisível e que atua em nós. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, essa necessidade de pertencer ao sistema. E a segunda lei é a hierarquia, que a gente precisa respeitar a ordem de quem chegou primeiro. E é muito interessante que, acho que foi em 2015, mais ou menos, que eu fui num evento, foi 2015, eu fui num evento com o Bert Hellinger e com a Sophie Hellinger em São Paulo, e a Sophie falava que existiam consteladores que diziam que hierarquia era a terceira lei e não a segunda lei, que a segunda lei era a lei do equilíbrio. E aí eu não tinha visto isso ainda, porque
o meu filtro era muito estar com só o Bert Hellinger, eu não ia muito em eventos de outros consteladores, e aconteceu que eu precisei ir para conhecer um trabalho que eram com os cavalos, para observar como que era o campo informacional dos cavalos, como os cavalos também acessam esse campo e é possível usar os cavalos como representantes, e é lindo de ver. E lá nesse lugar, quando eu cheguei, tinha um cartaz gigantesco com as leis. E aí dizia: primeira lei, pertencimento; segunda lei, equilíbrio; terceira lei, hierarquia. E a Sophie Hellinger falou que quem não respeita seu pai coloca o constelador que ainda internamente não sabia respeitar o seu pai, que ainda era muito arrogante diante da vida, colocava a hierarquia como terceira lei e não como segunda. E não existe como ocorrer. Por que é uma ordem dessas leis? Porque não tem como ocorrer equilíbrio de algo se primeiro não aconteceu o respeito de como chegou aqui, né? E por isso que existe uma ordem. Primeiro a gente pertence a esse grupo, depois a gente olha quem chegou, e aí depois a gente faz as trocas em equilíbrio. Mas e isso, vou falar para a Edna aqui e outras pessoas que já ouviram, mas falo para a Edna porque ontem a gente falava sobre isso, que é uma coisa que eu respiro muito. Mas existem pessoas que, através do marketing digital, que é o marketing nas redes sociais, vendem informação de consteladores, dizendo que é possível formar um constelador em um mês, e isso é um absurdo no meu sagrado ponto de vista, porque o máximo que tu consegue passar em um mês são conteúdos, e conteúdos não transformam ninguém num constelador, porque é uma postura de vida ser consteladora, não é algo que acontece do dia para a noite. Por isso que eu falei para muitas pessoas, eu não sei se a Jaque está aqui hoje. A Jaque é uma linda menina que chegou, linda mulher que chegou para eu fazer a constelação dela ano passado. Ela participou dos retiros e ela vem participando do encontro do Ser Mulher online, e um dia eu disse para ela: tu vai ser uma grande consteladora, porque eu senti no campo informacional dela esse movimento já natural. E ela vinha participando das lives, porque eu falo, a gente tá aí nas 62, eu digo que quem participa das lives aqui comigo de manhã, energeticamente, e você tá recebendo conteúdo também sobre constelação, mas energeticamente você tá se transformando numa postura de constelador, e se você quiser, você vai ser consteladora. Porque você vai mudar a sua forma de lidar com as pessoas. Primeiro, essa mudança tem que acontecer. Teoria é maravilhoso, mas principalmente se você colocou isso em prática, porque a verdade hoje no planeta, no mundo, no ambiente, na era, nessa energia de Saturno que a gente vive, o que a gente prega, o que a gente fala, o que a gente ensina, isso precisa ser uma verdade diária na minha vida, porque senão vem chicote, pode ter certeza. Então ontem eu escutava uma pessoa se dizendo especialista em relacionamentos, e essa pessoa disse que ela é especialista na teoria, porque na prática ela não tem relacionamento afetivo. E que ele diz: sim, eu consigo contribuir, sim, com teoria, mas eu preciso estar vivenciando essa verdade em mim, porque quando eu vivencio essa verdade em mim, é uma energia maior que está atuando através de mim, porque eu já acessei esse lugar. Então, favorece muito mais que a própria energia do meu campo eletromagnético te traga até esse lugar. Isso é igual imã. Isso é muito sério. Por isso que existe muita diferença de consteladores para consteladores. E o Bert Hellinger, gente, isso é muito sério. Uma vez eu fui dar uma palestra dentro de
de uma escola e a pessoa me disse: Morgana, você não pode falar isso porque daí isso apavora as pessoas e as pessoas não vão querer fazer curso de constelação. Daí eu dane-se. Mais ou menos assim, porque para mim a verdade precisa ser dita e as pessoas precisam tomar consciência que isso aqui não é brincadeira, que isso aqui não é um simples conteúdo para ser transmitido, que isso aqui precisa ter muita responsabilidade para eu atender e auxiliar na vida do outro. E por que eu disse isso? Porque que esse dono dessa escola veio me falar? Porque eu falei que o Bert Hellinger, ainda eu falei o que eu ouvi, e fui eu que ouvi, eu não li em lugar nenhum, eu ouvi do Bert Hellinger. Em 2015, quando ele veio no Brasil, ele disse: muitos consteladores estão morrendo de câncer porque estão se intrometendo na vida das outras pessoas e não sabem o que é postura de constelador. Eu ouvi isso, e isso é muito sério. Isso, na época, me fez ficar muito assustada. Quase que eu parei de atender como consteladora. E aí, sabe o que aconteceu? Em 2016, a escola da Alemanha veio para o Brasil e eu fiz parte da primeira turma de formação. E por isso que quando alguém me pede: Morgana, quando que tu vai dar formação? Eu já estou dizendo que aqui todos os dias, se você me acompanhar, você está se transformando sim numa consteladora. E sim, isso vai acontecer, mas isso precisa de pessoas que cheguem a mim com essa consciência, essa responsabilidade. Mas quando me pedem e querem com pressa, eu digo: faça com a escola do Bert Hellinger que existe. É a mais cara? Provavelmente. Ao menos antigamente, quando eu fiz, o valor era bem astronômico, como a gente fala, em comparação às outras escolas que tinham. Eu primeiro tinha feito a formação com uma consteladora que fez com o Bert. Então, assim, eu só tinha contato com essas pessoas. Na Europa existem pessoas que eram contra o Bert e que têm outras metodologias de constelação. Por isso, na constelação existe tanta diversidade, né? E aí, em 2015, quando ele falou isso, naquelas sincronicidades da vida, para comprovar ainda mais o que o Bert falou, eu comecei a ver pessoas no Brasil novas que estavam morrendo de câncer muito rápido, às vezes até meninas novas que estavam tendo câncer de seio e eram consteladoras. Uma vez eu escutei da Sophie Hellinger que é impossível ser constelador antes dos... Agora eu não me recordo mais a data e eu não quero falar uma data que não é certa, mas se eu não me engano é antes dos 30 ou dos 33. E isso tem a ver com experiência da vida. Porque antes dos 30 tu não passou nem por toda a roda de Saturno, que são 28 anos. Então, né, o que é a roda aqui que eu falo? Saturno fica 2 anos e meio, mais ou menos, em cada casa do teu mapa astral. Ou seja, em cada área. Tu precisa ter te liberado totalmente da responsabilidade dos teus pais, né? Na numerologia, a Quintara fala pra gente que até os 21, 100% de responsabilidade dos pais sobre nós, até os 18, 21, né? Mais ou menos. E até os 28 é 50% de responsabilidade ainda dos pais, porque ainda a gente não está totalmente formado e maduro. Então, como assim que antes dos 28 anos tem muita gente atuando como terapeuta? Morgana, mas eu sinto que eu tenho esse chamado, eu sinto que eu tenho capacidade, sim. Às vezes tu tem uma alma muito velha, às vezes tu traz as memórias muito vivas da tua jornada de alma, mas é importante entender que o cérebro ainda, o teu sistema corporal para essa existência ainda não está bem formado ainda, porque é um tempo cronológico mesmo, não é nem um tempo de Kairos, porque talvez no tempo de Kairos tu já tenha condições de estar formada, de estar atuando, mas no tempo cronológico ainda não. E o tempo cronológico atua assim, porque atua assim como atua uma semente que é plantada e que existe o tempo de germinação daquela semente, existe o tempo para ela sair debaixo da terra, para ela crescer, para ela florescer, para ela dar frutos.
E é muito mais importante você se nutrir nesse período de conhecimento e não ter essa pressa de começar a atender os outros pela questão financeira, ou seja lá qual for. Porque se for pela questão também que eu acho que eu preciso salvar o mundo e ajudar as pessoas, pode ter certeza que isso tem a ver com dores e traumas que você carrega. Porque quando você tem realmente postura de terapeuta, postura de consteladora, você não está aqui para salvar ninguém. Você é grata e você reverencia a vida como ela é. Você não diz que a vida está errada, você é feliz com a vida como ela é. Você respeita esse grande mistério que são esse jogo de transformações, de experiências que todos os seres têm que passar. E você reverencia a força da vida que trouxe esse ser que chegou na tua frente para você atender do jeito que ele é. Você sabe que a força está nele. Ontem, nesse atendimento que eu falei que a pessoa me procurou para fazer uma constelação e ela já veio porque alguém tinha dito para ela que ela precisava constelar tal assunto na vida dela. Então hoje as pessoas absorvem tanto conhecimento por aqui e leem, às vezes buscam a constelação e ouviram coisas, né? Antigos namorados atuam e podem estar complicando uma relação de casal, então tu precisa constelar isso. E as pessoas se acham mais sabidas às vezes do que quem tá aqui como consteladora, né? E quem tá nessa postura, né? E aí quando ela chegou, eu disse: olha, eu sinto que você é uma bruxa velha e você tem capacidade de acessar, e eu vou te ensinar como faz isso e você faz. Eu podia fazer por você? Poderia sim, mas você tem muito mais poder do que eu. E aí o mais interessante foi que eu estava conversando com ela, explicando como ela ia fazer esse ritual, que não tinha nada a ver com o ex-namorado, que tinha a ver com a terra onde ela estava com a casa dela. E aí eu senti de abrir bem esse livro aqui, porque ele estava do meu lado, porque foi ontem depois da live, e eu abri bem numa parte que fala sobre as ordens da ajuda, que é bem essa postura de só ajudar quem pede ajuda e de saber que a força está dentro da pessoa e não aqui. Eu não sou maior do que o outro, eu só facilito, eu só faço um fiozinho, um telefone para fazer essa comunicação. E aí quando eu facilito, isso foi bem o que eu li, o poder estava no outro, e eu li para ela: olha que mensagem, aquilo que eu te disse, que você tinha mais poder do que eu para exercer influência sobre isso, eu só ia te facilitar o ensinamento de como fazer. Deu aquela sincronicidade, né? Porque às vezes vocês veem aqui eu tirando mensagens das cartas, ou eu abro o livro e eu não tenho a quiromancia, que é a sabedoria da leitura da mão, mas eu tenho a livromancia, a cartomancia. E isso é algo que eu trago, e aí a gente chama de dom, desde a minha infância. Quando eu era muito pequenininha, até, sei lá, 10 anos, sei lá quantos anos, quando acontecia alguma coisa no meu dia que eu não conseguia dormir, eu acordava, levantava, não tinha dormido, né? Levantava da cama, ou durante o dia o livro que tinha na minha casa era a Bíblia, principalmente, né? Tinha os livros dos espíritos, sim, que eu li bem novinha também, mas o principal livro era a Bíblia, que ficava em cima daquela, chama arca, né? Aquele balcão que fica na sala de janta. E era uma Bíblia gigante que a minha mãe tinha. Então eu fechava a Bíblia, me conectava assim e pedia: me traz uma palavra de sabedoria para isso que eu preciso. E eu lia e era como se tirasse, como se eu tivesse tomado um banho e tivesse limpado aquilo, né? Então eu tenho isso desde pequenininha, por isso eu tenho tantos oráculos, tantas cartas e tantos livros, porque quando eu preciso algo, eu sinto qual é o livro. Às vezes eu tô atendendo uma pessoa e vem na imagem, assim, um jogo de cartas que eu tenho, eu vou lá, busco e abro. E a mensagem é totalmente sincrônica com a conversa que a gente estava tendo aqui. Isso é o meu jeitinho, qual é o teu? Né? Ontem eu conversava com a Edna, que tá aqui, e ela me deu um jeitinho maravilhoso que a filha dela tem dessa comunicação, que é com esse inconsciente, que é com essa forma invisível. Isso tudo, quando você acessa o poder disso tudo,
isso tudo tu acessou uma sabedoria maior do que você tivesse, às vezes, buscado várias coisas fora. Quando você limpa, né? E aí eu volto naquele processo que a gente falava no início, quando você limpa, às vezes, crenças, coisas que os outros te falaram e que tá aí pesando na tua vida, você começa a acessar a verdade do teu coração, a verdade da tua alma. Por que do coração? Porque o coração é o templo do nosso ser, da nossa existência maior, desse grande espírito, né? E aí a gente acessa essa grande comunicação, essa grande sabedoria, inteligência superior, universal. 9,5. Meu Deus do céu. Eu só vou ler a parte da hierarquia. Essa ordem requer que cada indivíduo de um grupo deve e precisa assumir o lugar que lhe pertence, de acordo com a sua idade. Isso significa que aqueles que vieram antes têm precedência em relação aos que vieram mais tarde. Por isso, os pais têm precedência. Guarda essa palavra, porque não se fala sobre melhor ou pior. Ninguém é melhor ou pior porque nasceu antes ou depois. É uma energia de precedência. A gente precisa respeitar quem chegou antes. Por isso, os pais têm precedência em relação aos filhos e o primeiro filho tem precedência em relação ao segundo. Cada membro do grupo tem um lugar próprio e particular que pertence somente a ele. No decorrer do tempo, ele se desloca dentro da hierarquia, de baixo para cima, até que cria sua própria família, e nela assume imediatamente com seu parceiro o primeiro lugar. Olha aqui como isso é interessante. Então, quando você fez parte da sua família de origem, qual é o teu lugar nessa família? Eu sou a primeira filha mulher e sou a segunda filha do meu pai e da minha mãe. Isso, quando a gente não sabe, isso tem influências. Por exemplo, se o pai teve filhos não com a mãe, ou a mãe teve filhos não com o pai, eu preciso saber que ordem que eu sou de filha para a mãe, que ordem que eu sou de filha para o pai. Se o meu pai e a minha mãe tiveram abortos antes de mim, eu preciso contar isso. Se eles tiveram natimortos, eu tenho que contar para saber que lugar que eu ocupo. Porque quando eu não tenho isso interno estruturado em mim, a alma sabe. E aí tem um conflito. Por isso que a gente fala sobre a ideia de trazer na constelação, a gente sempre traz a história dos abortos, que eles precisam ser reconhecidos e vistos, porque isso traz conflitos nessa questão da hierarquia. Agora, quando a gente sai da casa dos nossos pais e a gente casa com um companheiro ou com uma companheira, a gente assume o primeiro lugar. Eu e o marido estamos no primeiro lugar da nossa família. Então, aí a gente vai ter os filhos e os filhos vão ter os lugares deles. O que é importante saber aqui? Que quando a gente cria a nossa família tem precedência em relação à nossa família de origem. E às vezes aqui tem muita confusão. Então, em primeiro lugar, quando eu caso, vem o meu marido. Em segundo lugar, vai vir os meus filhos. Como assim, Morgana? Eu dou exemplo de dar o prato de comida. Se eu vou preparar o almoço e vou dar um prato de comida, eu vou dar em primeiro lugar o prato de comida para o meu marido, depois para os meus filhos. E se o meu pai e a minha mãe vierem na minha casa? Eles vão receber depois. Como assim? Sim, primeiro é a minha família de criada. Essa tem precedência, porque se eu dou mais valor para minha família de origem, isso desequilibra essa ordem da hierarquia. Ah, mas a hierarquia não tem a ver com quem veio antes, tem a ver com quem veio antes. Mas quando a gente se desliga da família e vai para criar a nossa família, os nossos antepassados, eles ficam, os nossos entes queridos de origem, de família, eles ficam naquele sistema. Por isso que a gente diz, né, um casal
ele precisa cuidar um do outro sempre, porque os filhos, eles vão para o mundo, que a gente fala, porque eles vão criar a família deles. Porque se eles param de criar as famílias deles, o que acontece? A gente está fazendo um desserviço à vida, porque aí a vida não vai continuar. Ah, Morgana, tu tá dizendo que todas as pessoas precisam ter filhos? Não, não são todas as almas que vieram aqui para ter filhos, não. Mas eles vão criar os negócios deles, os trabalhos deles, as relações deles a serviço da vida também, né? Então, eles não têm que estarem a serviço da gente e grudados na gente. E se eu fico focando só na minha família e o meu companheiro está distante da família dele, por exemplo, isso gera um desequilíbrio gigantesco no relacionamento do casal. Então, essa ordem é bem importante. Aqui se impõe uma outra ordem de hierarquia, uma hierarquia entre as famílias, por exemplo, entre a família de origem e a nova família. Aqui a nova família tem prioridade perante a antiga. Eu li o que eu acabei de falar, né? Esta ordem também é válida quando um dos pais inicia durante um casamento um relacionamento com outro parceiro do qual nasce uma criança. Com isso, ele cria uma nova família que tem prioridade em relação à primeira. Importantíssimo isso. Porque isso aqui dá um perrengue, como tem aquele... Agora eu lembrei do Luiz e da minha amiga Willy, que tem um Insta que chama Perrengue Chique, né? De vez em quando o Luiz vem me mostrar uns videozinhos de perrengue chique pra dar umas risadas. E agora eu vi, isso é bem perrengue chique, né? Principalmente quando a família tem bastante dinheiro. Daí mesmo que dá um perrengue chique, isso tá lá, família bonitinha, estruturada, pai, mãe, vamos pensar bem perrengue chique de pessoas bem milionárias, né? Aí esse homem sai e tem relação com outra mulher e tem um filho lá, fora do casamento, né? Essa família é a mais importante, né? É isso que se entende, porque essa foi no casamento, a minha mãe é a prioridade, porque foi ela que batalhou, ok, mas energeticamente, a hora que um homem sai dessa relação e faz um filho, em outra nenhum filho nasce ao acaso, né? Existe uma força da vida atuando aqui, ele criou uma nova família aqui. E se ele criou uma nova família, essa família tem para a vida, que é isso que move, é essa grande força que nos move, para a vida isso aqui tem precedência em relação a esse primeiro casamento. O segundo casamento, e aí o homem às vezes nega isso e não quer ir para o segundo casamento, fica com a primeira. Essas famílias aqui vão ter consequências bem pesadas? Tem, porque a vida cobra. Lembra do Saturno que ele vem e cobra? Ele cobra uma ordem disso aqui. Ele cobra que cumpram essa lei. Porque quando a família diz não aceito isso aqui que tu tá me dizendo, a família tá fazendo isso aqui. Deixa eu pegar um negocinho. Isso aqui, ó. Tá jogando para cima, indo contra o efeito da gravidade, tá querendo que o negócio fique lá onde ele quer e não adianta, porque a força tá jogando para baixo. Existe a lei da gravidade, mesmo que a gente não esteja vendo, existe a lei da hierarquia, mesmo que a gente não esteja vendo. Então, se o teu pai, por exemplo, saiu fora do casamento com a tua mãe e fez um filho com uma mulher, às vezes na rua, porque saiu e bebeu e fez uma mulher, teve uma relação e fez um filho, pode ter certeza que você precisa aprender a respeitar que agora lá tem precedência. Então, em vez de você receber do seu pai, e isso é bem forte, vou dar exemplo bem significativo. Um homem sai esse mês, vamos pensar um solteiro. Ele sai esse mês, vou deixar isso bem claro, com um exemplo bem claro. Um cara, um baladeiro, sai pra festa, namora com uma moça, engravida a moça. Esse mês agora de março ainda. Na semana que vem ele sai, abril, final de semana que vem é abril já, né? Não, o próximo é abril. Em abril ele sai, conhece outra guria, tem relação com outra guria e engravida essa guria. Provavelmente, quem vai ganhar o filho depois vai ser a guria de abril, não vai ser a guria de março. A vida leva que a responsabilidade maior, por mais que as crianças nasçam com uma semana de diferença,
A vida vai cobrar que a responsabilidade maior dele é de assumir a responsabilidade pelo segundo filho feito com essa mulher, com a segunda mulher e não com a primeira mulher. Isso é muito forte, né? Pensa assim, chega até a engasgar, né? Umas coisas assim, porque a gente é muito da moral, das leis, dos bons costumes, criadas pelos homens. Agora a constelação fala das leis da vida. E esse homem precisa se responsabilizar pelo que ele fez. Então, se fosse para dividir em tempo, ele precisa estar mais tempo com esse filho que foi feito por último do que com o filho que foi feito primeiro. Ai, 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 quanta coisa aqui para você olhar para as famílias que você conhece. É uma desordem muito grande que acontece nesses casos que eu estava brincando de perrengue chique. É quando a mulher do primeiro casamento diz: ah, não, tu fez um filho com uma vagabunda, tá bom, eu sou a santa pura aqui e eu cuido dessa criança. E aí ela assume essa criança quase como filho dela e traz para dentro de casa e tira essa criança da mãe biológica. Isso acontece muito porque eu já vi esses casos acontecerem. E aí sabe o que acontece? Desestrutura ainda mais essa relação, porque lembra da lei do equilíbrio entre o casal? Os dois se tornam primeiro quando criam uma família e eles vão fazer trocas em equilíbrio. Se essa mulher se coloca ainda mais como santa e ele como pecador, esse desequilíbrio só cria relação desajustadas, né? Não é muito desafiador colocar essa relação em equilíbrio novamente. E aí vai ter consequências gravíssimas no decorrer dos anos. Muitos desses filhos que aconteceram isso têm uma revolta muito grande, às vezes contra o pai biológico, e isso acarreta distúrbios na profissão, nos relacionamentos afetivos dessa pessoa, na saúde principalmente. Isso altera muito questões de saúde do corpo físico. Então isso é o que eu falo, que dá para fazer a constelação na prática e a constelação como cirurgia. A constelação prática, a gente até pode, quem sabe, aprender em um mês. Agora a constelação cirúrgica, essa você precisa de uma postura. Cirurgia não é para todas as pessoas fazerem, tá? E a constelação eu posso ver de duas formas. Eu costumo dizer que existe a constelação prática, que é essa conversa que eu acabei de trazer para você, que é uma situação real de perrengue chique que acontece. Vou brincar assim, por que a Morgana tá brincando com uma coisa que dói e que é séria? Quem sabe me dizer por que eu tô brincando com uma coisa que dói e que é séria pra caramba? Porque a alegria é uma energia que deixa mais leve para eu acessar e encarar uma dor real, né? É mais fácil do que na tensão. Então, é por isso que eu tô aqui falando de forma mais leve um assunto que é muito delicado e que machuca muitas pessoas. Porque a energia da leveza, da alegria favorece com que eu acesse isso. Não é debochando de forma nenhuma. E sim, existe os laços eternos, os laços emaranhados das jornadas das almas. E sim, às vezes esse filho que essa primeira esposa pega de uma traição para cuidar tem uma afetividade gigantesca por ela, porque às vezes em vidas passadas já ocorreram relações assim, e essa criança pode ter sido filha dela e cria um laço fortíssimo, só que precisa trazer isso para uma consciência mais clara. Esse homem precisa se responsabilizar e assumir isso e compensar tanto essa mulher como a outra. Porque se ele não compensa, os filhos compensam por ele. E aí a desordem aumenta mais ainda, porque fazer alguma coisa pelo outro, principalmente se o outro é teu pai, isso gera adoecimento genético. Por isso que gera muitos problemas na saúde. Conversamos muito, não meditamos. Então vamos fazer uma meditação super rápida que é assim. Te abraça, sorria. Faz assim, abre teus braços,
deixa os olhos abertos mesmo, solta assim, fazendo um grande círculo, não dá para ver bem os meus braços aqui, né? Mas fazendo um grande círculo assim, ó, para soltar e relaxar essas memórias que a gente carrega aqui, que não são nossas. Vamos deixar isso ir, devolver a quem pertence, e te abraça e sente. Por que é uma meditação? Porque é para você estar presente no movimento que você está fazendo, é para você sentir esse abraço, é para você sentir esse toque. Faz um carinho aqui no teu coração, assim, sente teu coração. Olha, mais pessoas chegando na minha casa. Tocou a campainha novamente, agora são os pedreiros, que a minha casa está em reforma. E é assim, nessa meditação rapidinha, que é estar presente no que você está fazendo, que é num toque, num carinho, que a gente vai se despedir do nosso encontro de hoje. Fica 15 dias sem aparecer aqui, depois quer fazer live de 2 horas, né? 1h20 aqui conversando com vocês. Foi excelente, mas eu tenho um paciente agora às 10 e preciso encerrar a nossa boa conversa aqui. Beijo. Nossa, deu beijo de estralo, que delícia. Amanhã a gente se encontra 8 horas da manhã aqui, tá? Te vejo. Até. Gratidão, Patrícia, por ter ficado até o final. Gratidão a todos que ficaram e ouviram esses ensinamentos. Que eles possam ter servido para a tua vida ser bem melhor do que estava antes de a gente ter tido essa boa conversa hoje aqui. Beijo, 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 beijo. Adoro ver essas gratidões do final. Beijo, lindonas.